Eu não sei se você já se deu conta, mas existe uma profunda distinção entre aquilo que nós, brasileiros, patriotas, queremos, desejamos, amamos e lutamos e aquilo que é defendido como proposta de destruição pela esquerda. Observemos, nós amamos a Cristo, eles ao demônio e às forças do mal. É uma divisão já clara e simples, escancarada, que ninguém pode nem mesmo questionar, porque os fatos assim apontam. Eles amam a falta de liberdade, nós lutamos pela liberdade. Nós não queremos viver sob regimes tirânicos, eles adoram a tirania. Lula nunca escondeu seu verdadeiro amor pelo modelo chinês, pelo comunismo, pela falta de liberdade, pela morte. E Mao Tse-tung, um dos ídolos do Lula, matou mais de 100 milhões de chineses. Observem que em todos os momentos há um profundo distanciamento naquilo que os espanhóis chamam de grieta. Há uma rachadura, há um vale que nos distingue, que nos separa, e há um vale intransponível porque nós estamos falando de valores de um lado e da falta de pudor e de referência. Nós queremos a paz, eles insistem na guerra. Observem o que aconteceu na virada cultural em São Paulo, depravação, putaria, sacanagem, arrastões e tudo mais. Observe o que acontece ao final de um show organizado e que seja parte de um processo dos conservadores. Não tem nada disso. Observe bem essa diferença básica que existe entre o comportamento de algum conservador e patriota e o comportamento de um asno, de um canalha, de um criminoso de esquerda. Há uma grieta entre nós, há um vale profundo, há uma rachadura incapaz de ser suturada pelo discurso das conveniências. E nós precisamos ter isso muito claro. Nós defendemos a ciência XX, XY e pronto. O resto é exacerbação, o resto é destruição. Nós somos sempre favoráveis à ciência. Tanto assim que buscamos, como qualquer processo científico, que no enfrentamento do feinho houvesse outras alternativas para enfrentá-lo, não apenas e tão somente a tirania das picadas ou o obscurantismo das máscaras, mas eles, em nome da ciência deles e contando com o apoio da mídia, eliminaram o debate tão necessário e que é parte da ciência, dos contraditórios, das teses, das antíteses, do processo dialético, mas é demais querer que alguém de esquerda pense nisso. Nós, desde o princípio, tratamos de enfrentar o vírus com a responsabilidade de quem já sabia que o amanhã chegaria. Eles não. Fique em casa, a economia a gente vê depois, a vida a gente vê depois. Nós lamentamos as mortes pelo vírus, porque todos nós tivemos parentes que morreram, amigos que se foram. Eles comemoram os números. Nós lamentamos a eclosão do vírus. O Lula saudou e agradeceu o fato de termos tido o vírus. Essa canalice da esquerda precisa ficar bem clara na cabeça de cada um de nós. Precisa ficar bem definida na visão nesses momentos que nós estamos vivendo. O Brasil, a exemplo do mundo, enfrenta um processo inflacionário. Mas nós ainda conseguimos encontrar alternativas, encontrar meios de enfrentar esse momento de tantas dificuldades, de tantas agruras. Nós estamos lutando a despeito da inflação e seguimos adiante. No entanto, o que eles estão fazendo? Eles estão saudando a inflação. O Lula tem insistido internamente, junto com sua equipe, para que enfatize muito a inflação, porque a esquerda precisa torcer pela inflação. A esquerda que não tem planos. O Estadão desse domingo ainda publicou uma matéria mostrando que o Lula não aceita discutir com empresários, com lideranças empresariais, o seu modelo econômico, porque ele não tem modelo econômico. O modelo econômico que o Lula defende é o de concentração de renda, é o das campeãs nacionais, é o do roubo, é do uso da máquina pública para roubar, é tirar a liberdade, é acabar com a produção.
Portanto, nesse momento no qual nós lutamos contra a inflação, buscamos de todas as formas mecanismos para vencer a inflação, a esquerda saúda, comemora e considera fundamental aumentar o nível de insegurança do mundo em relação ao Brasil para que a inflação no Brasil seja ainda maior. Lembrando que boa parte da inflação no Brasil se deve a erros que os governos petistas cometeram no passado, como, por exemplo, a assinatura de contratos com outros países, a questão de ter investido em 3 refinarias onde só roubaram e as obras não aprontaram. O fato da esquerda jamais ter tido preocupação em criar uma alternativa no fornecimento de fertilizantes e insumos para a agricultura. O preço que nós pagamos hoje é o preço da leviandade, da irresponsabilidade, da criminalidade na administração pública, que foi a marca maior de governos que vêm se sucedendo, de Itamar, de FHC, Lula, Dilma, até Temer. O freio de arrumação que o Bolsonaro conseguiu colocar foi fundamental para que, passando toda essa travessia, sejamos o país que esteja em melhores condições, a despeito das adversidades, para vencer o desafio do feinho, da pandemia e também da deslocada aventura do Putin em invadir a Ucrânia e a dependência do Brasil em negociar com o grande agiota internacional que é a China. Não vamos nos deixar levar pelas manchetes da velha mídia. Vamos buscar nos manter bem informados e eu convido você a assistir todos os dias, de segunda a sábado, aqui no canal de Brasília, às 7 da manhã, Na Hora do Café. E você saberá notícias do mundo todo, notícias que essa mídia velha, porca e enojante jamais ousa lhe informar. Para encerrar, lembre-se, nós amamos o Brasil, eles idolatram os assassinos, Mao, Stalin e aí por diante. Se você puder compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, nós muito agradecemos, precisamos disso. Se você tiver como participar dos mecanismos de manutenção e financiamento do canal, excepcionais agradecimentos meus a cada um de vocês. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.